Gente, o ex-ministro Anderson Torres prestou depoimento à Polícia Federal sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. Eu quero conversar com o Bruno Pinheiro, que já chega com as informações para a gente agora. Como que ficou ou como está a situação de Torres? Quais foram as informações? De que maneira que a defesa dele também se referiu a mais esse depoimento? Hein, Bruno? Conta tudo aí. Bem-vindo. Olha só, Evandro, ele é inclusive indiciado nessa investigação. Ótima semana a você, a quem nos acompanha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Eles foram indiciados nas últimas semanas justamente sobre esse acontecimento, esse tipo de bloqueio das rodovias, usando inclusive o uso da violência física. É o que diz esse indiciamento, o exercício de direitos impedindo a liberdade das pessoas e dos eleitores na região Nordeste, já que as rodovias foram bloqueadas. E de acordo com a investigação, houve um levantamento justamente do Ministério da Justiça naquela época que estavam... Puxa vida, perdemos o sinal. Torres. E aí, diante disso... Peraí, volta. Vai lá, Bruno, recomeça. Vai lá, retoma. Vamos lá então, entre essas idas e vindas, ele foi ouvido ontem novamente na sede da Polícia Federal por cerca de 2 horas aproximadamente, respondeu a vários questionamentos, são várias perguntas que são realizadas para o ex-ministro, ainda que ele não queira responder, é feito esse questionamento, e aí ele fala se sim ou que não. Em nota, os advogados justamente de Anderson Torres alegaram que ele respondeu a todos os questionamentos e que ele já colocou que está à disposição em auxiliar para esclarecer a verdade sobre tudo o que aconteceu, que ele não tinha envolvimento, que ele não fez nenhum tipo de levantamento, inclusive em relação a essa interdição de qualquer rodovia que seja. E aí, essas rodovias, elas só foram liberadas após uma ordem do Supremo Tribunal, ainda no segundo turno das eleições. Este caso segue sendo investigado. A expectativa é de que outras oitivas de outros nomes envolvidos no Ministério da Justiça, inclusive, sejam ouvidos também nos próximos dias. Mas, em resumo, o ex-diretor Silvinei Vasquez e o ex-ministro Anderson Torres, ambos já foram indiciados na mesma situação. O Silvinei já foi solto, está em liberdade, mas da mesma forma de Anderson Torres, utilizando uma tornozeleira eletrônica e se apresentando à justiça uma vez a cada semana. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Zé Maria Trindade já está conosco também em Brasília. E Zé, eu quero saber de você que análise você faz sobre os caminhos que estão sendo trilhados agora nessas oitivas e também no processo judicial a respeito do ex-ministro Anderson Torres, depois de toda aquela situação envolvendo as eleições de 2022. Bem-vindo. É um caso compridão demais, né? Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Aí o quadro completinho aqui, muito bom. Olha, esse processo e a prisão do ex-ministro da Justiça acabou abalando muito aqui as convicções e até as ideias dos políticos que lidaram com ele. Me disse um deputado que foi convidado para ser ministro da Justiça e que não aceitou por questões pessoais, estava doente na época de Covid, e a mulher dele acabou morrendo também, né? E ele ficou abalado e não foi para o Ministério da Justiça. Ele me dizia, fosse eu que estivesse no Ministério da Justiça, seria isso aí, eu estaria preso também, ou seja, qualquer um que estivesse naquela função estaria passando por isso aí. É a base do depoimento e da defesa do ministro da Justiça. Ele respondeu às perguntas dizendo que a Polícia Rodoviária Federal, por força da lei, por força da Constituição, tem autonomia de investigação e de trabalho. A coordenação do Ministério da Justiça é uma coordenação muito administrativa, não na prática. Na Polícia Federal, um delegado não sabe o que o delegado na mesa ao lado está fazendo, porque existe autonomia de investigação e autonomia de trabalho. O que não pode é transgredir a lei, porque a Constituição diz que o funcionalismo público só pode fazer o que a lei determina. Então, é esse o aspecto geral. E isso está num inquérito que não acaba nunca e que é grande demais. Eu já tive acesso a partes deste inquérito, porque ele é liberado em partes. Ninguém consegue o todo desse inquérito. Há vários pedidos e todos negados. Recebe a parte do cliente em que ele está envolvido, né? Ninguém sabe o total.
E é um inquérito muito profundo, com muitos apêndices, mas longo demais. Está na hora. Até aliados do governo e adversários deste grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte: é preciso concluir e partir para a próxima. Está longo demais e é bom mesmo que isso esteja partindo para a finalização. Você acha que está longo demais, Piperno? Tá, esse caso ocorreu há exatamente 2 anos. Né? A gente está falando de algo, de uma denúncia que surgiu nas eleições de 2022. A gente já entra na reta final do período eleitoral de 2024. Então, veja, é um inquérito que se tornou abrangente, é verdade, mas assim, eu acho que já estava na hora de começar a punir alguém. Se vai chegar até a figura do ex-ministro, é uma outra história, mas quem estava mais diretamente relacionado a isso era o diretor da Polícia Rodoviária Federal. E é óbvio que coisas estranhas ocorreram lá. Agora, se houve alguma conexão com a atuação do ministro, aí é mais difícil comprovar. Mas vamos começar, então, por aquilo que, nesse momento, me parece, o menos complicado, que é comprovar se houve ou não uma ação direta do então diretor da Polícia Rodoviária Federal. Até porque foi algo objeto da ação de um dos ministros do STF naquele dia. Se naquele dia o problema foi detectado, então que se punam os responsáveis por aquela irregularidade diagnosticada naquele momento. O que vem depois, eu acho importante que não seja esquecido, mas que primeiro se puna as pessoas diretamente relacionadas àquela ocorrência que deu origem a tudo.